Graça e paz, meus amados irmãos. Boa noite a todos. Queria estar trazendo aqui hoje a segunda parte da reflexão diária, que vai ser com os mesmos versículos, que diz assim, lá em Gênesis 37, versículo 18 ao 20. De longe eles viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Venha, pois agora vamos matá-lo e jogá-lo, o corpo, numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Você que entrou aí deve estar se perguntando que tamanha batalha é. Eu passei a viver do Evangelho. Pensei que ia ser só mar de rosas, e a partir do momento que eu adentrei no Evangelho, começou a vir coisas que me confrontavam, coisas que persuadiam minha mente, porque o ser humano, ele tende a querer que as coisas saiam exatamente do jeito que elas querem, e não é assim. A história de José, na primeira parte eu contei que José foi vendido. Os irmãos de José conspiraram contra ele por causa de dois motivos. E eu venho dizer que não só dois motivos, mas que não teriam motivo para fazer isso. Eles quiseram fazer isso porque se invejaram de José por causa da túnica que José ganhou do pai, e por causa dos sonhos de José. E eles conspiraram para o matar, só por causa desses dois motivos. E ao nosso olhar, ao nosso ver, não tinha motivo para eles fazer isso com o rapaz. E um dos irmãos, mas eu venho a entender que mesmo diante dessa situação, mesmo diante de humilhações que sofremos, mesmo diante de desfavorecimento na terra, Deus tem nos livrado. Diante dessa situação, podemos ver que um dos irmãos de José, ele falou, não vamos fazer nada com ele. Ele não fez nada. E ali decidiram vendê-lo. Tiraram ele da cisterna e venderam os ismaelitas. Muitas das vezes a gente vai ser vendido só porque sonhamos, só porque temos brilho. Talvez hoje você não entenda porque tamanha a afronta e a humilhação que você viveu na sua vida. Mas eu venho te dizer que mesmo acontecendo tudo isso com José, José não quis murmurar. Ele deixou ser feito a vontade de Deus na vida dele. Mesmo acontecendo tudo isso, porque os irmãos deles não tiveram coração, mas eles estavam fazendo aquilo porque tinha que se cumprir o propósito de Deus na vida de José. E no Salmo 46:10 vai dizer que todas as coisas estão no seu perfeito lugar. Todas as coisas estão na mão de Deus. O controle das nossas vidas está na mão de Deus. Então está tudo no lugar certo. Mas fulano tentou vender José. Eu venho dizer, não dê crédito ao diabo. Está no plano de Deus. O plano de Deus era esse, para a vida de José. Eu sei que todos os irmãos dele erraram, mas eu venho dizer que até no erro dos irmãos dele, estava assim nos planos de Deus, para a vida do rapaz. E mesmo os irmãos dele querendo matá-lo, mesmo eles venderam, mesmo eles fazendo isso, José não veio se apartar da presença de Deus. Muitas das vezes acontece nas nossas vidas que a gente pode até ver sim, ser humilhado,
A situação ao nosso redor pode estar desfavorável. Não adianta você buscar nenhuma situação, nenhuma direção na sua vida, que quanto mais você busca qualquer direção, você está sendo bombardeado. E você não aguenta mais, está de coração frustrado. Grande é a vontade de querer parar diante dessa situação. Não quer mais viver em prol da causa, em prol de Jesus. É necessário que a gente venha entender que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Todos nós, como os seres humanos da Terra, estamos controlados pela mão do Pai. E se Ele tem deixado você passar por essa situação, é porque está no controle dele. Não pode estar no seu controle, que você não tem achado favorecimento. Boa noite, meu irmão. Paz do Senhor. Amém. Você pode não estar achando o favorecimento na sua vida, no seu cotidiano. Deus tem seus planos e seu projeto traçados para as nossas vidas. Não importa o rumo que tomemos, mas iremos chegar assim diante da promessa de Deus para as nossas vidas. Os irmãos de José quiseram matar ele, mas em nenhum momento eles pensaram: vamos matá-lo, e como é que nosso pai fica? Como é que todas as pessoas que amavam José ficam? E além de eles querer matá-lo, venderam, e ainda para sair por cima da situação, foram lá e disseram ao pai de José que um animal o devorou. E é assim nas nossas vidas. Se você tem se sentido injustiçado pela situação que você viveu, pelo mal que você sofreu, pela circunstância que a vida te trouxe, eu venho te dizer que tem um Deus nas nossas vidas que nos justifica. O ser humano pode até fazer o mal. O ser humano pode até lhe maltratar. O ser humano pode até te humilhar. E ele fará de tudo para sair por cima, inventando até que fosse comido por um animal. Viva por Jesus. Viva na pegada de Jesus. Siga os passos do Mestre. Em um momento na Bíblia, Jesus disse: em verdade vos digo. Ele vivia pela verdade, ele era a própria verdade. Quer viver pela verdade? Busca os ensinamentos de Cristo para a nossa alma. E José foi vendido como escravo para Potifar, um dos senhores que trabalhavam para Faraó. E é assim nas nossas vidas, a gente é vendido e jogado a ilhéu no meio do deserto. E no meio do deserto, a gente começa a entender, a gente começa a falar. Há momentos nas nossas vidas que, pelo deserto da vida, temos sim que ficar sozinhos para escutar a voz de Deus, para poder fazer aquilo que Ele nos mandou. Porque o Senhor sabe das situações que vivemos. O Senhor te tirou daquela situação é porque Ele sabe que um dia ia te trazer muito mais mal do que essa situação te fez. Então dá glória a Deus por Ele ter te livrado. É necessário que a gente entre em concordância com a voz do Espírito Santo. A partir do momento que a gente busca o discernimento espiritual somente no Espírito Santo de Deus, Ele passa a nos guiar. E é no meio do deserto que Ele vai nos guiar e nos fazer navegar no oceano do Espírito. É no deserto que Ele vai fazer a gente enfrentar as tentações que o inimigo botar diante de mim e diante de você. É no meio do deserto que você vai aprender
que não adianta a causa nem a circunstância que está ao teu redor, mas você tem que parar e escutar a voz de Deus. E foi no meio do deserto, no Egito, que a mulher de Potifar veio a tentar José. E ele correu. A Bíblia vai dizer que ele correu. Ele não cedeu à tentação. E por conta disso, ela o incriminou por algo que ele não fez. E ele veio a ser preso. E lá atrás a gente viu que ele ia ser morto. Ele ia ser morto por causa de um sonho e por causa de uma túnica. Aleluia, Senhor. Por causa de um sonho e por causa de uma túnica. Mas tempo depois, lá na frente, aqueles dois motivos que ele ia ser morto, aqueles dois motivos que não pareciam ser nada, que não pareciam nem ser motivos para eles fazer aquilo, né? Seriam os dois motivos para José ser exaltado. José interpretou os sonhos do copeiro na prisão. José interpretou o sonho de Faraó. E José veio a ser exaltado por causa de um sonho que ele interpretou. Ao interpretar o sonho, ele ganhou a túnica. Ao ganhar a túnica, ele ganhou o poder de governar a terra toda do Egito. Ele ganhou até anel no dedo. Então, tudo o que José passou na vida, hoje a gente não entende porque a gente está vivendo essa situação que tanto dói. Mas lá na frente, quando você for exaltado, não se esqueça da dor de onde Deus lhe tirou. Porque talvez você não tenha entendido porque Deus trabalhou dessa maneira na sua vida. Mas se você parar para entender, o Senhor te projetou, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, para que lá na frente o nome dele seja glorificado sobre tua vida. Que as pessoas possam olhar para ti e dizer assim: realmente, Deus é Deus na vida dele, Deus é Deus na vida dela. Então é necessário sim. Quando a gente está muito bem na vida, a gente não quer nem saber de Deus. Mas quando estamos diante de situações que nos confrontam, ao quais nenhum ser humano quer passar, a primeira coisa que fazemos: Deus, Jesus, me ajuda. Meu Deus, é o que sai da boca do ser humano. Então é necessário sim que a gente passe por extremas situações, porque é nessas extremas situações que a gente tem buscado ao Senhor. É nessas situações que a gente busca a Deus. E ao buscar a Deus, a gente passa a ter o entendimento e a revelação do Espírito Santo sobre a palavra dele para as nossas vidas. É necessário que a gente cresça diante de situações que dói. Porque a dor que você sente hoje será um remédio para a ferida de alguém lá na frente. Glória a Deus, Senhor. Se a gente for entender essa palavra, enquanto José era morto, enquanto os irmãos dele queriam matá-lo, Deus dizia para José: não temas, porque eu sou contigo. Enquanto eles venderam, Deus dizia para José: não temas, porque eu sou contigo. Enquanto ele foi preso, Deus estava lá, o livrando e dizendo a ele que era com ele. É mesmo assim nas nossas vidas. Está frustrado, está desesperado, foi humilhado, porque você está confiando no homem. Por diversas vezes em nossas vidas, Deus nos bota em situações. E uma das situações que a gente tem que aprender, como na Bíblia está dizendo, eu não me lembro agora onde está o versículo, mas maldito é o homem que confia no seu braço de força. E o homem que confia na sua própria força, confia em outro homem.
E ao confiar em outro homem, você pode estar passando, ou vir a passar, por frustrações ou por humilhações que você jamais desejaria passar. Então que todas essas situações que passamos, que doeu, venha servir de aprendizado para que a gente venha confiar diante de Deus as nossas vidas, confiar diante de Deus os nossos caminhos, confiar diante de Deus os nossos sonhos e pensamentos. Talvez José errou lá atrás por ter contado o sonho aos seus irmãos. Talvez José teve a inocência porque pensou, porque confiou no homem. E ao confiar no homem, ele veio a sucumbir. Mas só que ele não imaginava que tudo aquilo era plano de Deus para a vida dele. Que era preciso ele ser humilhado. Porque o Senhor estava preparando um cenário, porque senão tem graça. Se o cenário tiver tudo bom, não terá graça. Então é necessário sim o Senhor transformar o cenário da promessa. Então vai passar por humilhações, vai passar por desertos, vai passar por situações constrangedoras na vida. Porque alguém que te humilhou hoje será alguém que vai reconhecer lá na frente que Deus é o Deus da tua vitória. Que Deus é o Deus que te chamou para te exaltar. Alguém que te humilhou hoje, lá na frente vai querer ser teu amigo. Então eu venho dizer, como a reflexão diária de hoje, diante da humilhação, há crescimento. Então cresça, em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Amém.